Olá, galera! Hoje a nossa aula aqui no canal Alinvite do YouTube. Não segue ainda? Clica aqui embaixo para receber as notificações toda semana. Todo domingo vai ter um episódio novo. Hoje a aula vai ser sobre a formação do Império Romano. Vocês se preparem, porque vai ter muita intriga e conspiração nessa história. Vem comigo! A história da formação do Império Romano, eu vou precisar contar a historinha de um cara muito famoso dentro da história romana, Júlio César. Quando se fala de Roma, ele é um dos personagens mais lembrados. E o Júlio César nasceu no ano de 100 a.C. na Suburra, que é onde vivia a população e ficava atrás daquele arco ali. Vamos lá para conhecer o entufo que separava a área da Suburra da área dos fóruns imperiais. Foi construído por Otávio Augusto, que foi o primeiro imperador romano, mas foi bem depois de César, porque ao contrário do que muita gente pensa, César nunca foi imperador. Pronto, chegamos do outro lado do arco, aqui onde era a Suburra, um bairro da antiga Roma. Aqui acontecia tudo que tinha para acontecer, criminalidade e tudo mais. E foi aqui que no ano de 100 a.C. o Júlio César nasceu. E o Júlio César dizem que era da linhagem da família de Rômulo e Remo. Lembra do Rômulo, o primeiro rei romano? Mas apesar de ser uma família tradicional, vamos dizer assim, ele não tinha dinheiro, porque o pai dele entrou numa briga entre famílias aqui e perdeu a briga. E aí perdeu toda a fortuna que tinha. E o Júlio César queria recuperar a fortuna da família e o prestígio da família. Como é que ele conseguiria isso? Bom, ele queria ser o cargo máximo de Roma. Ele pensou assim: qual é o melhor jeito de conquistar prestígio em Roma? Entrando para o exército. Lembre que os romanos conquistaram praticamente todo mundo conhecido naquela época, ou seja, um general de guerra tinha grande importância. E naquela época, o cargo principal era o cônsul. Roma era uma república. Entre os anos da fundação de Roma, de 753 até 509 a.C., Roma foi uma monarquia. E a partir de 509 a.C. até 27 a.C., Roma foi república. E como funcionava o sistema de república? Era assim, tinha o Senado, que era formado por 300 homens que vinham de famílias ricas, os chamados patrícios. E tinha a figura do cônsul, que era, vamos dizer, aquele que fazia a intermediação de todas as ideias. E esse período da República foi um período de grande transformação, tanto da cidade de Roma, quanto da política, da forma de vida. Porque eles começaram a conquistar muitas terras. E aí, sabe o que acontecia? O general de guerra, ele tinha direito a ficar com todo o saque da guerra que ele tinha vencido. E ele tinha que fazer uma coisa em contrapartida, ele tinha que dar uma parte desse dinheiro para o povo. E o que eles faziam? Ao invés de dar o dinheiro para o povo, eles faziam uma grande construção. Os templos, os circos e todas as construções maravilhosas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Na época da República foram construídos grandes templos aqui em Roma, na área do Fórum Romano, tá? Esse aqui é o templo de Saturno, que originalmente ele é de aproximadamente 500 a.C., mas esse que a gente está vendo hoje já é uma reconstrução de 283 depois de Cristo, porque ele sofreu um grande incêndio. Outro templo que é dessa época é esse aqui no fundo, que a gente vê 3 colunas, que é o templo dedicado a Castor e Pólux. Voltando para o Júlio César, o que aconteceu? Então ele decidiu entrar para o exército romano para ganhar prestígio e tentar virar cônsul.
e ele entrou pro exército do Crasso. Quem era o Crasso? Imaginem assim, tipo o Bill Gates da época. Ele era o cara mais rico de Roma. E quando eu falo Roma, eu não estou falando só da cidade de Roma, eu estou falando de tudo que os romanos já tinham conquistado. Outro cara importante que existia nesse período era Pompeu. O Pompeu era o maior general de guerra romano. E esses três caras vão enfrentar uma coisa bem importante, o que ficou conhecido na história de Roma como a Guerra dos Gladiadores. Por quê? Um cara chamado Espartacus, já ouviram falar dele, né? O Espartacus era um ex-gladiador que resolveu juntar um exército enorme para invadir Roma e conquistar Roma. E ele estava quase conseguindo isso, mas a batalha final aconteceu no ano de 71 a.C. Imaginem que o Espartacus estava chegando aqui em Roma. O Pompeu saiu com seu exército para um lado e o Crasso saiu junto com o Júlio César para outro lado para tentar impedir a invasão do Espartacus. O Espartacus tinha tanta certeza que ele ia ganhar que conta uma história que ele matou o próprio cavalo. Por quê? Porque ele disse que se ele perdesse a guerra, ele não ia mais precisar de um cavalo. E que se ele ganhasse a guerra, ele teria quantos cavalos ele quisesse. Bom, acontece o seguinte, que o Júlio César, que era um cara muito inteligente, um ótimo estrategista de guerra, deu uma ideia genial para o Crasso e eles venceram o exército do Espartacus. Só que alguns desses soldados conseguiram fugir. Guarda essa história aqui. E aí, o Crasso e o Júlio César decidiram crucificar, que era um método de morte dos romanos, os 6.000 soldados que eles tinham matado até chegar em Roma para mostrar para a população que eles tinham vencido a guerra. Os soldados que fugiram foram capturados, sabe por quê? Pelo Pompeu, que voltou antes para Roma e disse que ele tinha vencido a guerra. Quando Júlio César e o Crasso voltaram para cá e viram que já estava todo mundo comemorando a vitória sobre o Espartacus, eles ficaram loucos de raiva. O Crasso queria matar o Pompeu. E aí, o Júlio César falou, calma. Ele foi, dormiu essa noite e pensou, tive uma ideia. Ele chamou o Crasso e o Pompeu para conversar. Quando os dois se encontraram, disse que foi um terrível. Eles disseram, eu vou te matar, você não sabe, a gente não pode ficar junto e tudo mais. Enfim, o que o Júlio César falou? Calma, gente, calma. Pompeu, você é o melhor general de guerra. Crasso, você é o cara mais rico de Roma. Se vocês dois brigarem, Roma vai acabar. É isso que vocês querem? Aí, façam o seguinte, me coloquem como cônsul, que eu fico como intermediador de todas as ideias de vocês. E foi isso que aconteceu, e o Júlio César vai virar cônsul de Roma. Essa aliança entre Crasso, Pompeu e Júlio César fica conhecida na história como o primeiro triunvirato. E lembrem do seguinte, o Júlio César fazia parte do exército do Crasso, né? Então, de certa forma, ele tinha que mostrar aliança, né? Lealdade ao Pompeu. O que ele fez? Ele ofereceu a filha para se casar com o Pompeu. E foi isso que aconteceu. E naquela época, o território romano já era bem grande. E eles dividiram o governo. O Crasso ficou com o Oriente, onde hoje é a Síria, assim, mais ou menos. O Pompeu ficou com a Península Ibérica e Roma. E o Júlio César com a Gália. Naquela época, a Gália ainda não tinha sido totalmente conquistada. Sabe onde ficava a Gália? Onde é Paris. Foi o Júlio César que conquistou Paris. Bem, o Crasso entrou numa guerra lá no Oriente e mesmo tendo o exército mais forte, ele perdeu. E aí ele foi assassinado. Sabe como ele morreu? Jogaram ouro fundido pela boca dele para mostrar todo o poder, a ganância que ele tinha. Dos três, um se foi. Bom, aí o Júlio César resolveu a revelia, ou seja, sem a autorização do Senado e do Pompeu, conquistar o resto da Gália. E aí o negócio vai começar a complicar para o lado dele. O Pompeu ainda estava se segurando porque ele era casado com a filha do Júlio César, que engravidou. E sabe o que acontece? Ela morre no parto e morre o bebê também.
com isso, acabou a aliança que tinha entre Pompeu e Júlio César. E o Pompeu e o Senado romano vão declarar guerra a Júlio César. O Júlio César não pode mais voltar para Roma, mas ele decide, mesmo assim, voltar para Roma. No ano de 49 a.C., acontece aquela coisa famosa chamada atravessar o Rubicão. O que isso quer dizer? O Rubicão é um rio que fica aqui para o norte de Roma. E o exército romano e os generais era proibido de atravessar esse rio junto com o exército. Se ele fizesse isso, ele estava declarando guerra a Roma. Era uma forma de Roma se proteger das invasões dos próprios romanos, vamos dizer assim. Em 49 a.C., o Júlio César decide atravessar o Rubicão. O Pompeu pensou, opa, tem um problema. Vou pedir ajuda para o Ptolomeu. Quem era o Ptolomeu? Era o faraó do Egito. E ele tinha apenas 14 anos. Naquela época, o Egito ainda não era conquistado pelos romanos. Ele era um parceiro comercial, fornecia grãos para Roma. Bom, o Pompeu foi conversar com o Ptolomeu. Quando ele chegou lá, os conselheiros do Ptolomeu falaram, olha, Ptolomeu, é muito perigoso a gente apoiar o Pompeu, porque o Júlio César é muito forte e ele vai vir para cá também. E a gente não pode arriscar, né, perder uma guerra para o Júlio César e perder dinheiro dessa forma. E aí, o que eles decidem? Matar o Pompeu. Quando o Pompeu chega lá para pedir ajuda, o Ptolomeu fala, não senhor, e ele corta a cabeça do Pompeu. Bom, Pompeu morreu. O Júlio César teve a mesma ideia e foi lá conversar com o Ptolomeu para pedir ajuda da frota naval dele. Quando ele chega lá, o Ptolomeu vai falar assim, não vai ser preciso, Júlio César, já resolvi o problema para você. E entregou numa bandeja, isso tá em relatos históricos, tá, gente? Entregou a cabeça do Pompeu numa bandeja junto com o anel do Pompeu. O Júlio César ficou desesperado, começou a chorar, porque não era o que ele queria. Ele queria enfrentar o Pompeu de forma digna. Bom, o Ptolomeu falou, não gostou? Então vai pensar num cantinho e colocou o Júlio César lá trancado. Quem é que vai salvar o Júlio César? Uma pessoa bem importante, que é a irmã do Ptolomeu. Quem é essa pessoa? Cleópatra. Diz que ela chegou carregada pelos escravos, enrolada, né, num tapete, e que eles jogaram esse tapete no chão, desenrolou o tapete e saiu a Cleópatra. O Júlio César ficou impressionado com a ousadia dessa mulher. E a Cleópatra vai falar o seguinte, Júlio César, eu te ajudo a voltar para Roma e você me ajuda a virar faraó do Egito. E o que ele fala? Com certeza. Detalhe, o Júlio César era casado aqui em Roma, mas sabe o que aconteceu? Ele ficou com a Cleópatra. E dizem que ela não era tão bonita, mas que era muito sedutora e inteligentíssima. Bom, ele fica com a Cleópatra e os dois vão ter um filho chamado Cesariano. A ideia da Cleópatra era juntar duas nações superpoderosas, o Egito e Roma. Então, ela ajudou o Júlio César e finalmente o Júlio César conseguiu voltar para Roma. E quando ele chegou aqui, Roma estava um caos, na verdade, porque ele era o único que tinha sobrado do triunvirato. Não tinha ninguém aqui cuidando do negócio. E aí, aos poucos, ele foi se tornando um verdadeiro ditador. O Senado falava que queria fazer uma coisa e o Júlio César falava, não, a gente vai fazer o que eu quero. E assim, aos poucos, ele foi criando uma grande inimizade com o Senado. Tem um detalhe importante nessa história que pouca gente fala. O Júlio César estava doente, não se sabe exatamente o que ele tinha, mas ele tinha ataques epilépticos. E tinha uma pessoa que sabia disso, a Servília. Quem era ela? A mãe do Brutus, que era amante do Júlio César. Outra, né? Estão vendo que ele não era fácil. E ela sabia que ele estava doente. E o Brutus, ele conhecia desde pequenininho, ele considerava como se fosse um filho. Os senadores estavam armando o assassinato do Júlio César. O Brutus vai conversar com a Servília e perguntar assim, mãe, o que você acha? Eu fico do lado do Senado ou eu fico do lado do Júlio César? Ela já sabia que o Júlio César estava doente, ou seja, ele podia não durar muito tempo. E aí ela fala assim, Brutus, dessa vez não tem jeito, a gente vai ter que virar as costas para o Júlio César.
E foi o que aconteceu. No dia 15 de março de 44 a.C., o Júlio César foi assassinado a facadas dentro da Cúria de Pompeu. O que era a Cúria? Era onde se reuniam os senadores. Só que aí, como ele estava doente, ele já tinha deixado um testamento. E nesse testamento, ele deixou grande parte da fortuna dele para o povo. E o povo se revoltou e resolveu que ia matar todos os senadores que tinham armado contra o César. E um desses caras também foi muito importante, o Otávio. Quem era o Otávio? O Otávio era o sobrinho do Júlio César, que no testamento ele deixou como sucessor do seu poder. O Otávio enlouqueceu de raiva e prometeu que ia matar todos que tinham armado contra o seu tio. Um dos senadores que armou a morte do Júlio César foi justamente o Brutus, que ele considerava como um filho. E a frase original, que ficou famosa depois do Shakespeare, era "Até tu, meu filho". O Shakespeare, quando escreveu a história do Júlio César, mudou para "Até tu, Brutus". Bem, o que aconteceu? O Otávio resolveu ir atrás de todos aqueles que tinham armado o assassinato do seu tio, porque obviamente eles tinham fugido de Roma. Em 42 a.C., numa batalha, ele vai matar o Brutus e vai começar a ganhar grande prestígio diante do Senado. Bom, paralelo a isso, o Marco Antônio, que era o braço direito do Júlio César, era casado com a irmã do Otávio. Então, ele era da família, vamos dizer assim. O Otávio chegou para o Marco Antônio e falou assim: vai para o Egito conversar com a Cleópatra, porque depois do assassinato do Júlio César, a Cleópatra fugiu de Roma. E aí, conversa com ela, porque a gente não pode perder o Egito como parceiro comercial. O Marco Antônio foi para o Egito. E aí, o que acontece? Ele fica com a Cleópatra, e dessa vez ela vai engravidar de gêmeos. Bom, o Otávio vai enlouquecer de raiva e vai, aos poucos, tentar convencer os senadores a não ser mais parceiro comercial do Egito, e sim a invadir o Egito. E ele consegue convencê-los. Em 30 a.C., ele vai enfrentar a Cleópatra e o Marco Antônio lá em Alexandria. É quando os dois se suicidam, que todo mundo diz que foi por amor. Não foi por amor, gente. Na verdade, eles não tinham escapatória. Eles iam virar prisioneiros de guerra. Bem, e aí morre Marco Antônio, morre Cleópatra e o Otávio volta para Roma. Com o prestígio de ter assassinado o Brutus, de ter conquistado o Egito, o Otávio Augusto vai virar imperador romano, o primeiro imperador. Ele ganha o título de Augustus no dia 16 de janeiro de 27 a.C. E assim começa o Império Romano. Gostou? Então dá um like aqui e não deixa de seguir para receber a notícia das próximas aulas, a notificação. Gente, fui e fiquem, e a gente volta na próxima semana. Fui!